Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 106. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia com apenas 15 minutos por dia, por um ano. Hoje eu vou ler para vocês, por sequência da ordem cronológica, eu vou dar continuidade em alguns salmos. Então, eu estarei lendo Salmos 56, 120, 140, 141 e 142. Antes de iniciarmos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada pela Tua presença, muito obrigada pela oportunidade de lermos a Tua palavra, que o Senhor possa estar nos guiando, nos orientando através do Teu Espírito Santo, nos dando sabedoria, conhecimento e compreensão, que nós possamos encontrar algo novo sobre você hoje, como nunca vimos antes. Que possamos te amar mais e amar mais as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Pai, corrija algo que nós tenhamos entendido mal da Tua palavra e substitua pelas Tuas verdades. Traga luz para as nossas mentes, para os nossos caminhos. E que hoje possamos sermos mais abençoados do que nós temos sido nesse tempo de leitura bíblica. Obrigada por essa oportunidade mais uma vez. Continue transformando os nossos corações para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Salmos 56. Para o mestre de música, de acordo com a melodia, uma pomba em carvalhos distantes. Poema epigráfico davídico. Quando os filisteus prenderam Davi em Gate. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam. O tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Quem poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras. Estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos na esperança de tirar minha vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra, tu mesmo, o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está ao meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Quem poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A Ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Salmos 120. Cântico de peregrinação. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que Ele lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com braças incandescentes de sândalo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito em tendas de Quedar. Tenho vivido tempos demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Salmos 140. Para o mestre de música, salmo davídico. Livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos e estão sempre provocando guerra. Afiam a língua como da serpente, veneno de víbora está em seus lábios. Protege-me, Senhor, das mãos dos ímpios, protege-me dos violentos que pretendem fazer-me tropeçar. Homens arrogantes prepararam armadilhas contra mim. Perversos estenderam as suas redes, no meu caminho armaram ciladas contra mim. Eu declaro ao Senhor, Tu és o meu Deus, ouve, Senhor, a minha súplica. Ó soberano Senhor, meu Salvador poderoso, Tu me proteges a cabeça no dia da batalha.
Não atendas os desejos dos ímpios, Senhor. Não permita que os planos deles tenham sucesso para que eles não se orgulhem. Recaia sobre a cabeça dos que me cercam a maldade que os lábios profiram. Caiam brasas sobre eles e sejam lançados ao fogo, em covas das quais jamais possam sair. Que os difamadores não se estabeleçam na terra e a desgraça persiga os violentos até a morte. Sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. Com certeza os justos darão graças ao teu nome e os homens íntegros viverão à tua presença. Salmos 141. Salmo davídico. Clamo a ti, Senhor, vem depressa, escuta a minha voz quando clamo a ti. Seja a minha oração como incenso diante de ti e o levantar das minhas mãos como da oferta da tarde. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permita que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos teus banquetes. Fira-me o justo com o amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Quando eles caírem nas mãos da rocha, o juiz deles ouvirão as minhas palavras com apreço. Como a terra é arada e fendida, assim foram espalhados os seus ossos à entrada da sepultura. Mas os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor. Em ti me refugio. Não me entregues à morte. Guarda-me das armadilhas que prepararam contra mim, das ciladas dos que praticam o mal. Caiam os ímpios em sua própria rede, enquanto eu escapo, ileso. Salmos 142. Poema de Davi, quando ele estava na caverna. Uma oração. Em alta voz clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento. A ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho um abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. És tudo que eu tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois eu estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Amém. Bom, todos os salmos que acabamos de ler são relacionados à perseguição que Davi enfrentou com Saul. O Salmo 56, em particular, foi escrito por Davi em um dos momentos mais delicados da vida dele. O título do Salmo, conforme o texto em hebraico, informa que se refere ao período quando os filisteus o perderam em Gate, que é relacionado a 1 Samuel 21 que nós lemos. Ao fugir da fúria de Saul, Davi procurou refúgio entre os filisteus, justamente na cidade natal de Golias, a quem ele havia derrotado antes. A decisão revela um nível de desespero em que eles se encontravam. Naquela cidade bem hostil, Davi foi reconhecido e, com medo de ser morto, ele se fingiu de louco. Esse episódio revela a tensão entre fé e medo, que marca profundamente este salmo. Davi se viu cercado de perigos, acuado entre um rei insano de Israel e os inimigos filisteus. Apesar disso, a sua confiança em Deus permaneceu. Os Salmos 120 eram entoados pelos israelitas durante as peregrinações religiosas rumo a Jerusalém, nas principais festas judaicas, como a Páscoa, o Pentecostes e o Tabernáculos.
e os tabernáculos. A subida à cidade santa era geográfica, mas também espiritual. Subia-se não apenas em altitude, mas em devoção, arrependimento e expectativa pela presença de Deus. Embora o autor não seja identificado no texto, há fortes indícios que tenha sido Davi. O salmo começa com um testemunho pessoal do socorro divino. O verbo clamar indica desespero e urgência. O salmista está angustiado, mas sabe a quem recorrer. Ele não murmura, nem recorre a soluções humanas. Sua reação imediata é a oração. O Salmo 140 é uma oração de Davi marcada por angústia e confiança. O salmista clama por livramento diante dos inimigos astutos e violentos, e embora o salmo não forneça um cenário explícito, muitos estudiosos associam a sua composição ao período em que Davi foi perseguido por Saul e seus aliados, como Doeg e Zifeus. É um tempo de tensão constante. Lembrando que essa história de Doeg e os Zifeus está registrado no capítulo 22 do 1 Samuel. Este foi um tempo de tensão constante, onde a maldade não é apenas aberta, mas também oculta em intrigas, calúnias, armadilhas. E do ponto de vista teológico, o Salmo se insere numa tradição profunda de oração, em que o fiel clama por justiça e retribuição contra os ímpios. Embora esse seja um tipo de oração que pareça duro, essa oração expressa a total confiança do salmista em Deus como juiz justo. Davi não busca vingança com as próprias mãos, mas ele entrega a sua causa ao Senhor. O Salmo 141, ele é atribuído a Davi. Embora o título não identifique o momento exato da sua composição, tudo indica que ele foi escrito em meio também à perseguição que Davi sofreu enquanto fugia de Saul. Trata-se de um salmo de súplica, onde Davi clama por proteção e, ao mesmo tempo, por pureza interior. É notável como esse salmo combina luta externa com vigilância interna. Davi quer ser guardado não só dos ataques dos inimigos, mas também da tentação de revidar com injustiça. O Salmo destaca a importância da oração como meio de comunhão com Deus e de resistência ao mal. Davi ora com humildade, reconhecendo a fragilidade humana e suplicando pela direção do Senhor. E o último salmo que nós lemos, Salmo 142, esse salmo foi escrito por Davi, provavelmente durante também o período que ele fugia da fúria de Saul e quando ele se escondeu na caverna de Adulão. Isso está relatado lá em 1 Samuel capítulo 22, que nós já lemos. O título do salmo nos informa que ele é uma oração quando ele estava na caverna. Não era apenas um esconderijo físico, mas um reflexo do estado interior de Davi, um local de opressão, solidão e perigo. Esse salmo pertence ao grupo dos salmos de lamentação individual, nos quais o salmista expressa a dor, mas também a confiança em Deus. Davi estava sendo injustamente perseguido por Saul, o rei de Israel. Mesmo tendo sido ungido por Deus para substituir Saul, ele se viu forçado a viver como fugitivo. A tensão entre a promessa e essa realidade marca fortemente esse período da sua vida. O salmo começa com um clamor urgente, não é uma oração silenciosa, é um grito desesperado de alguém que sabe que só Deus pode ouvir e agir. Davi ora com a alma ferida e o coração pesado. Derramo diante dele o meu lamento e a ele apresento a minha angústia. Aqui ele não guarda nada para si e expõe a sua dor como quem abre uma ferida. Essa transparência espiritual é uma lição preciosa para nós. Orar é derramar-se, é confiar que Deus nos ouve, mesmo quando ninguém mais se importa. Amém.
Que lindo! Quantos ensinamentos através desses salmos que foram escritos, inspirados na época que Davi estava sofrendo muito, mas que hoje nos abençoa e nos traz tantas palavras de encorajamento. Que o Senhor continue falando ao seu coração e até o próximo áudio. Tchau, tchau.